Começando mais um Gira NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? E espero que sim. No início do vídeo não se esqueça de interagir de alguma maneira, curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, ajudem muito o canal a crescer aqui no YouTube, beleza pessoal? Então vamos lá galera, começou a série definitiva, a NBA Finals iniciou e já tivemos o primeiro confronto definido, já encerrado e de maneira espetacular, vamos falar a verdade. Indiana Pacers 111, Oklahoma City Thunder 110. E assim, pelo menos para minha surpresa, o Indiana Pacers sai vencedor dessa primeira partida, principalmente tendo em vista tudo que a gente trouxe aqui nas estatísticas que nós trouxemos, nas avaliações, né, que nós lemos acerca de como esse jogo poderia ser não só pra gente, mas também na visão dos especialistas que trabalham com NBA e etc, tendo em vista que eles lá são profissionais, nós somos aqui casuais, vamos falar dessa maneira. E assim, obviamente, né, não sei se vocês conseguiram acompanhar a partida de ontem, etc, mas que nem nós estamos vendo aqui no nosso gráfico aqui da ESPN, a linha azul clara é a equipe do Oklahoma City Thunder. O Oklahoma City, ele liderou basicamente 99% do jogo, vamos falar assim. Em termos de minutagem, eu vi alguns sites falando que o Oklahoma liderou 46 minutos e 25 segundos de partida, tendo em vista algumas questões assim de momentos onde houveram empates, vamos falar dessa maneira. Entretanto, vamos falar assim numa questão de porcentagem, foi 99,5%, 99,6% do período possível de jogo de um tempo regulamentar de 48 minutos, esse período ele foi dominado pelo Oklahoma City Thunder. Houveram momentos onde o Oklahoma City Thunder ele conseguiu abrir 15 pontos de vantagem no início do quarto, faltando 9 minutos mais ou menos para acabar o quarto, a equipe do Oklahoma City Thunder estava liderando por 15 pontos de diferença, cara. Era uma partida que estava, sim, 100%, vamos falar dessa maneira, encaminhada para ser uma vitória do Oklahoma. Jogou muito bem a maior parte do tempo. E isso é o que é o mais louco, porque que nem a gente estava mencionando, o Oklahoma City liderou 47 minutos e 50 segundos, vamos falar assim, de tempo. E o Indiana Pacers ele não liderou sequer um minuto a partida. Ele não liderou sequer meio segundo do tempo regulamentar. Ele liderou somente 0,3 segundos, que curiosamente eram os últimos 0,3 segundos disponíveis no cronômetro. E mesmo assim, mesmo com esse tempo ínfimo de liderança, foi o suficiente para ser vitorioso nessa partida e abrir o 1-0, coisa que na minha opinião, né, que nem eu tava vendo na transmissão, muda muito o cenário do Indiana Pacers em relação ao Oklahoma já no jogo de hoje, vamos falar dessa maneira, no jogo que teve ontem. Se por algum acaso o Oklahoma City vencesse as duas partidas, que era o que pelo menos eu imaginava, você vai para Indiana com 2-0 nas costas. E assim, com 2-0 é muito mais tranquilo de você administrar, ou com 2-0 é muito mais complicado de você conseguir reverter essa situação, vamos falar dessa maneira. Agora, com essa vitória do Indiana Pacers na primeira partida fora de casa, ele volta para Indiana na pior das situações com 1-1 na série. Isso muda completamente você voltar para jogar na sua casa com 2-0 ou com 1-1, cara. Literalmente empatado, a série está 100% aberta. Vamos falar dessa maneira. Existe possibilidade do Indiana Pacers armar certas estratégias diferentes e etc. Vamos falar dessa maneira. Bem, vamos falar sobre as estatísticas individuais de cada jogador na partida de ontem. Para a equipe do Indiana Pacers, houve até uma qualidade coletiva, entretanto nós não tivemos, num geral, um desempenho destacado. Um desempenho muito destacado. Mas o coletivo conseguiu ajudar a equipe a chegar na vitória, vamos falar dessa maneira. Pascal Siakam, que foi o cestinha da equipe mais uma vez, 35 minutos, e aqui de certa maneira abaixo até do que normalmente ele consegue produzir, né? 35 minutos, 19 pontos e 10 rebotes. Aaron Nesmith, 31 minutos, 12 rebotes e 10 pontos. Miles Turner, 28 minutos e 15 pontos. Andrew Newbart, 32 minutos, 14 pontos. Tyrese Haliburton, 39 minutos, 14 pontos também. Obi Toppin, 25 minutos, 17 pontos, foi o único do banco de reservas que conseguiu chegar a 2 dígitos de pontuação. E aqui que tá o curioso, vamos falar assim, mesmo não tendo um jogador que se destacou
pontuando, vamos falar dessa maneira, né? E aqui a gente já vai falar sobre o Tyrese Haliburton posteriormente. Esse coletivo ter conseguido contribuir na maior parte do jogo fez com que a equipe do Indiana Pacers conseguisse chegar viva no final. Principalmente com a corrida que a equipe do Indiana fez no último quarto, faltando ali 9 minutos para baixo, vamos ser bem honesto. Da linha dos 3 pontos, 18 de 39, 46% de aproveitamento. E da linha do lance livre, 15 de 21, 71% de aproveitamento. Já o Oklahoma City Thunder houveram ótimas atuações e atuações bem abaixo, vamos falar assim. Não que essas atuações abaixo prejudicaram a equipe, mas sim por uma questão de sistema, vamos falar dessa maneira. Chet Holmgren, 24 minutos, 6 pontos apenas. Jalen Williams, 36 minutos, 17 pontos. Shai Gilgeous-Alexander, 40 minutos, 38 pontos. Luguentz Dort, 36 minutos, 15 pontos. O Cason Wallace, 33 minutos, 6 pontos. E no banco de reserva, destaque para o Alex Caruso, 28 minutos, 11 pontos. Da linha dos 3, 11 de 30, 36% de aproveitamento. E da linha do lance livre, 21 de 24, 87,5%. E aqui, que nem eu mencionei, uma coisa que chama atenção foi essa questão de como o jogo ele estava muito bem controlado pelo Oklahoma, né? Durante a maior parte do jogo, sem contar a vantagem, a equipe do Oklahoma, mesmo que a equipe do Indiana conseguisse correr ali, chegar próximo, faltando ali os seus 7 pontos, 5 pontos, a equipe do Oklahoma ia lá, conseguia converter ali uma bola de 3 e mais uma de 2, roubava uma bola, conseguia converter. O jogo ele estava muito controlado para a equipe do Oklahoma. Entretanto, faltou um pouco de maturidade, vamos falar assim dessa maneira, para encerrar a partida, para finalizar, porque, que nem a gente mencionou, 15 pontos de diferença faltando 9 minutos, ok, você ainda tem tempo. Entretanto, poxa, você é o Oklahoma, o líder da Conferência Oeste, vamos dizer assim, o favorito para sinais, você tem o MVP da temporada, você tem o cestinha da temporada, então assim, parecia que tudo estava favorecendo o Oklahoma a ser o vencedor. Entretanto, o Indiana Pacers demonstrou, na minha visão, uma maturidade e uma tranquilidade para conseguir correr atrás desse placar. Sem contar, né, o técnico também por não colocar ali as peças, vamos dizer assim, os substitutos, vamos falar dessa maneira, né, os reservas para jogar, não jogou a toalha com antecedência, porque podia ser até uma estratégia, sabe? Às vezes o técnico do Indiana Pacers entendesse, poxa, estamos perdendo aqui por 15 pontos já nessa partida, faltando 9 minutos, jogando na casa dos caras, etc. Já vamos colocar aqui então os reservas, já meio que começar uma rotatividade, porque já tá meio difícil de alcançar, etc. Não, manteve o time, conseguiu organizar a equipe e conseguir a virada no último lance da partida, basicamente. E aqui sim, obviamente, nós não tínhamos como não mostrar esse último lance aqui para vocês. A única vez na partida aonde o Indiana Pacers esteve à frente do placar foi nesse lance aqui, pessoal. Então, ó, faltando 6 segundos aqui. Deixa eu até colocar a câmera pra cá, ó. Matou o Tyrese Haliburton, mata a bola faltando 0,3 segundos no relógio, mano. Isso daqui é muita maluquice, cara. Ele pega a bola faltando 6 segundos, vai e faz infiltração. Nem infiltrou dessa maneira, né? Vamos falar assim. Ele vai, dá 2 passos pra dentro do garrafão e mata a bola faltando 0,3, não dando chance para a equipe do Oklahoma City Thunder sequer conseguir empatar, mano. Que jogada clutch, mano. Que jogada clutch que esse cara fez e como tem sido decisivo o Tyrese Haliburton nesse momento aonde o Indiana Pacers, ele depende, vamos falar disso, né? Independente aqui se ele foi eleito ou não o MVP da conferência, etc. Só que, cara, esses momentos clutch estão sendo literalmente uma marca do Tyrese Haliburton nessa pós-temporada. Foram 4 bolas no clutch time, assim, não no clutch time faltando 5 minutos, literalmente no estouro do cronômetro que o Tyrese Haliburton consegue matar, que faz com que o jogo ou empate ou haja uma vitória do Indiana Pacers, cara. Que coisa espetacular, mano.
E assim, obviamente, eu separei até aqui algumas informações também que eu peguei nas redes sociais, etc. E uma coisa, né, depois desse jogo 1, muita coisa foi falada acerca de estatística pro Indiana Pacers, enaltecendo Indiana Pacers e o Tyrese Haliburton. Outras questões, assim, de números e estatísticas foram elencadas acerca de possíveis situações para que o Oklahoma City Thunder não consiga ser campeão. NBA Scoring Title Curse, ou seja, a maldição do cestinha, vamos falar dessa maneira, ou seja, os últimos 24 jogadores que ganharam o prêmio de cestinha da temporada não venceram o título da NBA na mesma season, né? No mesmo ano, vamos falar dessa maneira. Nós temos a lista, uma lista, vamos falar assim, bem renomada, bem recheada, com ótimos nomes, para ser bem honesto. Ó. Nós temos Allen Iverson 2 vezes aqui na temporada 2000, 2001, 2001, 2002. Nós temos Tracy McGrady na temporada 2002, 2003, 2003, 2004. Depois a gente tem Allen Iverson de novo, Kobe Bryant 2 vezes, LeBron James, Dwayne Wade, Kevin Durant 3 vezes, Carmelo Anthony, Kevin Durant mais uma vez, Russell Westbrook. Essa daqui é até especial, né? Vamos falar dessa maneira, né? O Stephen Curry na temporada 2015 e 2016, que foi a temporada onde o Golden State Warriors teve o maior número de vitórias na temporada regular. E assim, foi uma temporada incrível do Stephen Curry, Russell Westbrook, James Harden 3 vezes, mais uma vez o Stephen Curry, Joel Embiid 2 vezes e o Luka Doncic na temporada passada, que foi o cestinha da temporada. Nesse ano, nós temos o Shai Gilgeous-Alexander. E assim, será que ele vai conseguir quebrar essa maldição, vamos falar dessa maneira? Tendo em vista que isso daqui é estatística, tá? Isso daqui não é opinião ou coisa do tipo, né? Uma conjectura. Isso daqui é uma coisa que realmente aconteceu. E nós tivemos aqui jogadores que chegaram na final e não conseguiram vencer, obviamente. Ah, mas daí você pode falar que foi um acaso ou coisa do tipo. Entretanto, dado estatístico. Nas últimas 24 temporadas, de 2000 até 2024, o cestinha da temporada não foi o campeão da NBA. E, né, depois dessa primeira partida onde Indiana Pacers começa vencendo, obviamente isso daí surge como, né, uma baita de uma informação. E aqui, né, outros dados, vamos falar, que foram postados, né, nas redes sociais aqui, que foi postado pela Casa do Basquete junto com o The Playoffs. O Indiana Pacers é o primeiro time na era do play-by-play, desde 1997, foi quando a NBA começou a fazer certa coletagem de dados, né, por partida, a vencer um jogo em que esteve na liderança por um tempo total menor do que 10 segundos. Porque, que nem a gente mencionou, liderou apenas 0,3 no placar, no cronômetro. 5-3. Os Pacers ficaram atrás do placar por 15 ou mais pontos 8 vezes nesses playoffs. Nesses playoffs aqui, não é na história. Nesses playoffs, o Pacers ele ficou atrás por 15 pontos ou mais 8 vezes. E dessas 8 vezes, o Indiana Pacers conseguiu vencer 5. 1 de 182. Recorde de times que perdiam por 9 ou mais pontos nos últimos 3 minutos de um jogo nas finais da NBA desde 1971. E a única equipe a ser esse número 1 é o Indiana Pacers, porque essa estatística era 182-0. O Indiana Pacers, com a jogada de ontem, né, do Tyrese Haliburton, com a cesta de ontem, consegue ser o primeiro a entrar nessa marca, quebrar, né, vamos dizer assim, essa estatística negativa. O Indiana Pacers cometeu 25 turnovers no jogo 1 contra o OKC e mesmo assim venceu a partida. Com isso, os Pacers são o primeiro time desde o Portland Trail Blazers em 1977 a vencer um jogo das finais cometendo 25 ou mais turnovers. Desde 1971, apenas os Pacers e os Mavs de 2011 viraram um jogo que perdiam por 15 pontos ou mais no quarto quarto. Em ambos os jogos, o técnico era o Rick Carlisle, que hoje é técnico do Indiana Pacers e na época ele era técnico do Dallas Mavericks em 2011, mano. Ontem foi a 5ª vez nesses playoffs que o Pacers venceram um jogo que estiveram perdendo por 15 ou mais pontos. Nenhum time venceu mais jogos assim em uma única pós-temporada desde que a NBA começou a coletar os dados play-by-play em 1997. E aqui nós temos, né, os jogos, né? Contra o Milwaukee Bucks, 118-111, aqui já estava no overtime. Contra o Cleveland Cavaliers, 112-119, faltando 50 segundos no cronômetro. Contra o Cleveland, novamente, 44-25 no início, entre aspas, do segundo quarto. Contra o New York Knicks, 123-115, faltando 36 segundos no quarto quarto. E no jogo de ontem, Oklahoma 108 e Indiana 99, faltando 2 minutos e 40 no cronômetro. Outra estatística interessante para o Indiana Pacers.
Recorde dos Pacers como visitante nesses playoffs, 7-2, ou seja, um aproveitamento de 77,7% como visitantes. 8-1, recorde dos Pacers em jogos que tiveram clutch time nesses playoffs. 8-1. Em 9 partidas que tiveram clutch time, o Indiana Pacers conseguiu se sagrar vencedor. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até a próxima.